Olá! Você já alguma vez se perguntou por que pessoas com uma má reputação, uma fraca reputação, mas muito dinheiro, são muitas vezes mais bem respeitadas do que pessoas com uma boa reputação, mas pouco dinheiro? Você já alguma vez se perguntou o que é que você escolheria se você tivesse a oportunidade de escolher entre ter muito dinheiro ou ter uma boa reputação? O que é que você escolheria? Se você hesitou por alguns instantes antes de responder essa minha última questão, então você precisa de assistir esse vídeo até o fim. Há quem diga que para se fazer dinheiro deve-se deixar de lado a boa reputação. E para se ter uma boa reputação, deve-se deixar de lado o dinheiro. O conceito de boa reputação varia de pessoa para pessoa. O que para mim pode significar boa reputação, para si pode significar outra coisa. Talvez para mim boa reputação signifique ser alguém honesto, ser alguém de palavra, ser alguém sincero, ser alguém respeitador. Talvez para si o conceito de boa reputação passe por ser o melhor atleta numa certa modalidade, ser alguém com muito dinheiro ou até então ser alguém que resolve todos os problemas familiares, alguém que tenha a reputação de resolver financeiramente e não só todos os problemas familiares. Por isso, a reputação varia de pessoa para pessoa. A boa reputação ou o conceito de boa reputação varia de pessoa para pessoa. Mas para essa conversa, eu quero que associemos a boa reputação a conceitos como honra, dignidade, credibilidade. A primeira coisa que nós precisamos de perceber é que o dinheiro por si só já é uma forma de reputação. O dinheiro é a primeira forma de reputação para muitas pessoas. Você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa de dignidade, mas se você não tem um certo nível financeiro, se você não atingiu uma certa riqueza financeira, não importa o que você diga, nunca será tido em conta quanto se você tivesse pelo menos um certo nível financeiro. Em certos ambientes e em certos grupos, enquanto você não tiver atingido pelo menos um certo nível financeiro, você nem sequer é permitido abrir a boca para dar uma opinião. Naquele grupo você ainda não conquistou o direito de poder falar. Você ainda não conquistou uma reputação suficiente para dar a sua opinião naquele grupo. Você pode até ter toda a boa reputação do mundo, mas se o seu filho fica doente, e você não tem como ajudá-lo, você não tem como providenciar o mínimo necessário para acudir o seu filho naquela situação. E quem diz filho diz pai, mãe, esposo, esposa. Se você não tem as condições mínimas para ajudar aquela pessoa, que é sua responsabilidade, você pode passar rapidamente da pessoa com maior honra no mundo para a pessoa com menos dignidade e menos honra. A falta de dinheiro, associada à necessidade de tê-lo, faz com que nós façamos coisas abaixo do que é permitido pela dignidade humana. Por vezes por desespero e por vezes até por comodismo. Por que eu digo que por vezes é por desespero e por vezes é por comodismo? Pensem no seguinte exemplo. Pensem numa prostituta. Eu acredito que nem todas as prostitutas estão naquela vida porque gostam daquela vida. Eu acredito que algumas foram arrastadas para aquele caminho por força de outras situações que aconteceram em suas vidas. Mas eu também acredito que nem todas elas estão lá porque precisam de estar lá. Algumas já estão abraçadas com aquele comodismo,
Algumas tentaram e viram que é uma vida que realmente dá lucro fácil e preferiram continuar naquela vida, preferiram continuar a buscar os lucros daquela forma, ao invés de tentarem uma outra profissão, ao invés de tentarem fazer outra coisa. O mesmo é verdade para quem está no negócio das drogas. Eu acredito que nem toda a gente que está envolvida no negócio das drogas decidiu que gostaria de ser um campeão na venda de drogas. Muitos foram parar nessa vida por necessidades extremas, mas muitos que hoje também continuam nessa vida foram ou estão presos nessa vida por causa do lucro fácil, por causa das condições que esse negócio proporciona. Por isso é que eu digo que algumas pessoas optam por escolher uma vida com uma fraca reputação, com uma baixa reputação, ou por desespero ou por comodismo. Nós devemos perceber que o nosso nível de riqueza, o nosso estatuto financeiro dá-nos uma certa credibilidade, dá-nos uma certa respeitabilidade. Por isso é que nós, quando vamos a um almoço de família, quando vamos a um almoço de um sábado à tarde, se vemos chegar alguém com roupas diferentes, alguém com acessórios de luxo, alguém com um guarda para abrir a porta, um guarda para puxar a cadeira para se sentar, a nossa primeira reação não é querer saber onde é que essa pessoa adquiriu aquela riqueza, mas a nossa primeira reação provavelmente será de respeito, será de espanto. Nós provavelmente respeitaremos aquela pessoa mais ainda do que nós respeitamos as outras pessoas que não estão a demonstrar tamanha opulência. E isto por quê? Porque nós temos a tendência de nos sentirmos atraídos para quem tem mais dinheiro do que nós. Nós temos a tendência para olhar para quem tem um nível financeiro superior ao nosso nível financeiro. Nós temos a tendência de olhar para cima e nunca de olhar para baixo. Se nós tivéssemos o privilégio de nos encontrar com um Pablo Escobar, com um Fernandinho Beiramar, isso para não citar alguns nomes na nossa praça, se nós tivéssemos o privilégio de nos encontrar com uma pessoa com esse nível de riqueza, nós provavelmente haveríamos de render a maior homenagem a essa pessoa. Não pelas formas que essa pessoa conseguiu conquistar a sua riqueza, mas porque aquelas pessoas estão num nível de riqueza muito distante do nosso. Aquelas pessoas têm um estilo de vida muito diferente do nosso. Essas pessoas que conquistaram essa riqueza de formas que nós não concordamos, que nós não aprovamos, essas pessoas só se sentirão julgadas por pessoas do mesmo nível financeiro que elas, ou então por pessoas de um nível financeiro superior ao delas. Vocês sabiam que certos rappers americanos, depois de fazerem algum dinheiro, compram casas em condomínios de luxo, condomínios onde realmente os seus vizinhos também são milionários, bilionários? Mas esses rappers são postos de lado, eles e suas famílias. Por quê? Porque nem tudo o dinheiro consegue comprar. O facto deles conseguirem estar a morar num condomínio de luxo, terem vizinhos milionários e bilionários, não quer dizer que essas pessoas sejam aceitas naquela comunidade. Muitos dos rappers veem seus filhos proibidos de brincar com os filhos de outros milionários. Isso por quê? Porque o facto de esses rappers se terem tornado milionários a ofenderem pessoas em suas músicas são atitudes consideradas como má influência para outras pessoas. Então, seus filhos não podem brincar com os filhos de outras pessoas do mesmo condomínio porque os pais daquelas crianças não querem que os filhos desses rappers sejam uma má influência para os seus filhos. Esse grupo, que provavelmente represente apenas 10% das pessoas que
alguém que conquistou a sua riqueza de uma forma imprópria, de uma forma ilícita, conhece, esse grupo de pessoas será o grupo que, para aquela pessoa, terá o maior peso na sua consciência. Lembram-se do que eu disse, que nós geralmente olhamos para quem está acima de nós. Nós geralmente olhamos para alguém que está numa condição financeira melhor que a nossa e nunca para aqueles que têm menos do que nós. Isto também acontece para aquelas pessoas que têm milhões e milhões de dólares adquiridos, especialmente de uma forma imprópria, de uma forma injusta. Por isso, o que eu quero mostrar, o que eu quero transmitir com esse vídeo é que a reputação é algo valioso. A reputação é algo extremamente importante e para homens de negócios, para gestores de empresas, para empresários, é muito importante, é muito necessário cimentarmos a nossa boa reputação. O que vai fazer com que você e a sua empresa estejam de pé daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não é o dinheiro que você tem hoje. Não é a vantagem ilícita que você tira no negócio hoje, mas a sua reputação. A sua reputação, a reputação do seu negócio é que vai fazer com que daqui a 30 anos você esteja de pé. É que vai fazer que daqui a 30 anos o seu negócio esteja de pé. Independentemente do que a reputação signifique para si, sempre existirão padrões que definem a honra, a dignidade e a honestidade de um homem. São esses valores que você e eu queremos aplicar na nossa vida. Se você se preocupa com esses valores, então você tem que traçar desde já uma linha que mostre para você mesmo de uma forma clara até onde você se permite chegar. O que você vai fazer por dinheiro, o que você não fará nunca por dinheiro nenhum nesse mundo. Você tem que traçar essa linha hoje. Você deve definir aonde ficam os seus valores morais e o que você está preparado para fazer para conquistar maior riqueza, para conquistar o próximo nível de riqueza. Se você já conquistou algum nível de riqueza e você sabe que essa riqueza não foi conquistada de uma forma honesta, de uma forma sincera, de uma forma que lhe orgulhe, e você sabe que as pessoas falam bem consigo, as pessoas respeitam-lhe porque têm menos dinheiro do que você tem, ou então porque as pessoas são cordiais consigo, mas você sabe no fundo da sua mente que existe algo que o preocupa, algo que o perturbe. Então você tem que pensar numa forma de restaurar a sua reputação. Você tem que pensar no que é que você vai fazer para tentar apagar os erros do passado e mostrar que você é uma pessoa diferente. Mostrar que você é um homem de honra, é uma mulher de honra, ou que pelo menos você quer se tornar um homem ou uma mulher de honra. E por último, eu quero relembrar que o dinheiro é uma forma de reputação. Sem dinheiro, a nossa honra, a nossa dignidade podem ser fortemente atacados. Podemos ser levados a fazer coisas que afetem a nossa dignidade de uma forma jamais imaginada. Por isso, a minha mensagem é: adquira dinheiro, conquiste riquezas, mas com dignidade. Muito obrigado.